Romanos 8, de 27 ao 29. Romanos 7, de 27 ao 29. Diz assim, na tradução da NVI: E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu quero ler também a tradução da NAA, só essa mais, que diz assim, é a mesma coisa, mas com algumas nuances diferentes. Versículo 27 diz, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Feche teus olhos rapidamente, vamos orar. Pai Santo e querido, eu te louvo pela tua palavra. Te louvo, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de estar aqui. Papai, te pedimos, ó Pai Santo, que a tua palavra seja viva em nossas mentes, viva em nossos corações. Que a tua palavra, Senhor, traga, papai, em nome de Jesus, Senhor, aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Que eu também, Senhor, como teu instrumento, aquele que vai trazer a mensagem, seja, Senhor, simplesmente um canal para transferir, Senhor, da tua mente e do teu coração, Senhor, aquilo que é devido, aquilo que o Senhor, ó Pai Santo, intenta falar, aquilo que o Senhor deseja comunicar ao teu povo. Como o Senhor falou comigo através desse texto, como o Senhor falou comigo, ó Pai Santo, através, ó Pai, dessa ministração, enquanto eu me preparava, eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, fala com todos aqui, aquilo, Senhor, que é útil, proveitoso, que está, Senhor, divisado, ó Pai Santo, como plano do Senhor, para cada um de nós essa noite, nós assim te oramos no nome de Jesus, amém e amém, glórias a Deus. Queridos, Jesus certa vez disse, no mundo tereis aflições. E ele não disse isso como uma frase retórica. Ele disse isso sabendo exatamente o que aconteceria conosco. No mundo, tereis aflições. Se você está passando por alguma aflição, se você está passando por alguma dificuldade, eu quero dizer para você que eu também estou. Eu quero dizer para você que isso faz parte da nossa rotina. Isso faz parte do caminho da fé. O caminho da fé não é uma blindagem. O caminho da fé não é uma redoma. O caminho da fé não é um lugar protegido, um castelo, onde nós ficamos guarnecidos, temos um exército para nos proteger e incólumes do mundo. Não, muito pelo contrário. O caminho da fé é o caminho também da aflição. Também é o caminho de nós aprendermos com aquilo que padecemos. Nossa, pastor, padecer, essa palavra parece forte, né? Parece assim um tanto quanto pesada. Mas é assim mesmo. Aflição, padecimento, dificuldade, tribulação, limite, tensão, é o que a gente tem na vida. E Jesus não disse para a gente que a nossa vida seria uma vida de mar de rosas. Ele até prometeu algumas rosinhas no meio do mar revolto, que a vida representa. Mas ele não falou que seria mar de rosa. Tem algum lugar na Bíblia que você vê uma promessa dizendo assim, a sua vida será um mar de rosas. Eu não vi em nenhum lugar, eu nunca li isso na Bíblia. Nada parecido com isso. Agora a Bíblia diz que aqueles que confiam em Cristo terão conforto. A Bíblia diz que aqueles que confiam em Cristo terão escape. A Bíblia diz que aqueles que confiam em Cristo terão consolo. Os que confiam em Cristo, como Ele mesmo nos lembrou quando disse que no mundo teríamos aflições, Ele também nos lembrou, mas eu venci o mundo. Amém? Eu venci o mundo. E nós fomos chamados também para vencer o mundo junto com Ele. Nós fomos chamados para vencer justamente essa ciranda de dificuldades que a gente passa todo dia.
Mas eu quero hoje fazer uma reflexão que nos lembre algo mais profundo, algo mais, digamos, especial, que nós devemos sempre trazer no nosso coração da parte de Deus. Existem muitos dramas existenciais concretos que nós podemos viver no presente. Mas quando eu penso nas dificuldades que eu vivo, por vezes eu choro diante de Jesus. Hoje mesmo eu chorei. Hoje mesmo minha esposa estava... Eu acordei e ela olhou para mim e falou, você está preocupado, né? E eu disse, eu estou, um pouquinho. Mas vai passar, porque eu confio nele. Eu confio em Deus, eu confio em Jesus. Mas não é porque eu acordei sem nenhum motivo para não trazer um pensamento sobre a circunstância. Eu acordei hoje e a primeira coisa que aconteceu comigo... Aqui, amém. Está me ensinando ali a segurar o microfone. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá. Eu acordei e a primeira coisa que veio ao meu coração foi a preocupação com um problema que era para ser resolvido. Um problema que precisa de solução urgente e que, eu confesso, não sei como vai acontecer a solução. Não sei de onde vai vir a solução. Eu não sei como as circunstâncias serão contornadas, mas eu confio nele. Amém? Só isso que eu sei. Eu confio nele. Nos últimos tempos, Deus tem agido na minha vida, segura direito, né? Deus tem agido na minha vida de uma forma que eu posso usar essa figura, essa expressão. Deus está me amassando. E eu quero compartilhar isso com você para você se sentir compreendido, para você se sentir parte da família. Amém? Você é parte da minha família. Eu estou sendo amassado. Se você está sendo amassado, estamos juntos. Amém? Estamos juntos. Deus está me ensinando nesses últimos tempos o caminho da dependência. E eu disse que quando eu sinto o peso da dificuldade, eu vou para Jesus e choro. E sabe o que acontece? Você pode pensar assim, não, Jesus vai me dar um lencinho. Ô meu filho, eu vou solucionar para você, né? Fica calmo, porque vai aparecer a solução daqui a pouquinho. Só um segundinho eu já vou te dar a solução. Muitas vezes Jesus não fala assim, Jesus não age assim. Às vezes Jesus fica em silêncio. Ele não diz não, mas ele fica em silêncio. Ele não me consola exatamente do jeito que eu espero. Mas eu continuo confiando. E ele me faz voltar a atenção para ele. Jesus foi tentado por Satã, não foi? Por Satanás. E eu fico embasbacado com a expressão que a Bíblia usa numa das traduções. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Deixa eu completar, né? Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O que será que isso significa para nós, né? Será que você está passando por um deserto? Será que você está passando por uma dificuldade que para você é um lugar árido? Um lugar bem difícil em que você percebe a sua sede de maneira muito desgastante. Você percebe a sua fome como se fosse um oco no seu estômago. Como se as suas vísceras estivessem se contorcendo. Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito às vezes nos conduz ao deserto. O Espírito às vezes nos conduz para lugares áridos. Porque é ali que vai ter encontro. É ali que vai ter vitória. Foi no deserto que Jesus foi tentado, mas foi lá no deserto que ele saiu vitorioso. Foi lá no deserto, depois da tentação, que Jesus foi servido por anjos. E a mesma sequência de texto nos fala que depois que Jesus foi tentado e venceu Satanás, ele saiu pregando cheio do poder de Deus. Vocês percebem aqui a conexão de fatores, de elementos que eu começo a construir aqui para a gente refletir? A mesma coisa acontece quando eu olho para o Getsemane. Jesus chorou como eu choro, em angústia, em aflição.
Jesus chorou, e a Bíblia diz que, a certa altura do choro de Jesus, ele verteu um suor com sangue. Tem um nome para isso aí, não me vem ao caso agora. Mas Jesus não só chorou, ele suou sangue. Tal era o grau de estresse, o grau da aflição que ele sentiu lá naquele jardim antes de ir para a cruz. E para fechar com chave de ouro, a cereja do bolo é, Jesus orou ao Pai falando, Senhor, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua. Se for possível, passa de mim. Jesus estava sentindo o peso da aflição. Mas no final ele disse, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E logo em seguida, ele foi preso, foi julgado, foi torturado e foi levado para a cruz. Como um cordeiro mudo que não abre a sua boca e não murmura, não reclama da aflição que está passando, ele foi, em obediência ao Pai. Jesus foi esmagado. Assim como eu estou sendo amassado hoje, Jesus foi esmagado por mim e por você. Vocês já pararam para pensar sobre Jesus assim? Isso parece uma coisa meio difícil, né, de a gente falar. Porque, lembra aqui agora, rapidamente, que algumas pessoas, quando o filme Paixão de Cristo foi lançado, fizeram muitas críticas que era muito violento, era um filme muito sanguinário, um filme, enfim, esse tipo de comentário. Mas ele, eu ouso dizer, foi o filme mais próximo da realidade do que Jesus viveu. Pode ser que tenha alguma licença poética no filme que não condiz com a realidade, mas o grau de sofrimento, de tortura, de humilhação, de vergonha que Jesus passou é muito próximo daquilo ali. Se não foi mais forte, se não foi pior. E aí eu olho para a cruz. Jesus foi para a cruz por mim e por você. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sabe, meus queridos, isso me encoraja. Porque apesar de eu não saber como é que vai vir a solução para o problema que eu estou vivendo agora, apesar de eu não saber onde vai chegar o amassamento que Deus está fazendo comigo, eu sei que é bom. Porque é Ele que está fazendo. Porque é Ele que está permitindo. Mas pastor, o senhor vai falar de encorajamento mesmo? Talvez alguns estejam se perguntando. Que tipo de encorajamento é esse, pastor? Que o senhor quer tratar com a gente? Que tipo de encorajamento é esse? Que está falando tanta coisa difícil, né? De digerir, de imaginar, de receber. Duro esse sermão, duro essa reflexão, como os discípulos diziam em alguns momentos que Jesus falava também, coisas duras. Eu fiz uma listinha sobre algumas possibilidades. Eu não estou vivendo tudo isso aqui, mas talvez alguém esteja vivendo algo do que eu vou dizer. Eu estou vivendo algumas coisas do que eu listei aqui. Mas talvez alguns hoje estejam vivendo exaustão emocional, depois de meses tentando sustentar a família sob pressão financeira. Talvez alguns estejam cheios de ansiedade, né? Diante de dívidas acumuladas. Talvez haja uma sensação de fracasso por não conseguir reorganizar a própria vida. Talvez alguns aqui estejam com uma confusão espiritual, depois de orações aparentemente não respondidas. Talvez alguns aqui estejam cheios de culpa, por recaídas em pecados recorrentes. Talvez alguns estejam cheios de desânimo, por não conseguir vencer velhos hábitos, que o envergonham, que o humilham e que expõem a sua própria carnalidade. Talvez alguns estejam aqui cheios de medo do futuro, diante de possibilidade de desemprego, diante de enfermidade, da instabilidade econômica, não sei. Outros talvez estejam enfrentando a perda inesperada do emprego. Talvez outros estejam com um casamento emocionalmente desgastado. Talvez haja uma enfermidade prolongada na vida de alguém que você conhece, ou até na sua vida. Talvez
você esteja vendo que os seus filhos estão distantes espiritualmente do Senhor. Talvez você esteja vendo portas fechadas sucessivamente. Talvez você esteja tendo frustrações ministeriais. Talvez você esteja com a sensação de que a sua vida está em atraso. Não sei. Talvez você sinta solidão intensa. Talvez você tenha vivido um luto recente. Talvez você tenha sofrido a traição. Talvez você tenha tido seus sonhos adiados. Talvez você tenha projetos, vendo seus projetos falhar. Talvez você esteja vendo injustiças triunfando à sua volta. Eu não sei. Talvez você esteja pensando, minha vida está saindo completamente diferente do que eu imaginei. Talvez você esteja dizendo, eu perdi tempo, por vezes medido em anos. Quanto tempo eu perdi? Talvez você carregue traumas, marcas emocionais que ainda te ferem, que ainda doem em você. Talvez você não esteja conseguindo ver o sentido da vida que você está levando. Mas sabe, eu quero te encorajar hoje a pensar diferente. Porque muitos começam a interpretar Deus pelas circunstâncias. E a gente não deve fazer isso. Não interprete Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Não interprete Deus pela dificuldade que você está vivendo. Não tome Jesus e equipare o que Jesus está fazendo com aquilo que você está vivendo. Porque o que Jesus está fazendo, para além do que você consegue enxergar, é muito maior, é muito mais poderoso, é eterno em relação à sua vida. Contemplar a eternidade a partir dessa perspectiva nem sempre é fácil. Mas o texto que a gente leu, eu vou procurar ser breve, mas o Espírito Santo sabe o que vai falar. Amém? Mas eu quero lembrar aos irmãos algumas coisas, 3 respostas progressivas que esse texto nos dá para momentos de dificuldade e que nos encorajam a seguir em frente e a termos perspectiva de esperança, termos perspectiva de confiança nele. O primeiro texto que eu quero lembrar aos irmãos é o do versículo 27, que diz para a gente assim: e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Na NAA, a mesma expressão que é dita intenção do Espírito é traduzida por mente do Espírito. É como se o texto quisesse dizer para nós, olha, você pode estar passando pela dificuldade que for, mas Deus conhece o seu problema. Deus conhece o seu interior. O Espírito Santo, ele ora por você. E o Deus que conhece e interage diretamente com o Espírito Santo, ele recebe a intercessão do Espírito, porque ele intercede por nós segundo a vontade de Deus. Quando eu penso que o Espírito Santo ele intercede por mim, eu lembro que Paulo está falando aqui que a fraqueza humana, ela consiste em que não sabemos orar como convém. Nossa percepção é limitada, nossas palavras são insuficientes, mas Deus sonda o nosso coração. Deus conhece os pensamentos e intenções que se passam por nós, que se passam no nosso interior. Ele compreende além da linguagem o que nós não conseguimos expressar, o que nós não conseguimos dizer, o que nós não conseguimos fazer. O Espírito Santo vai interceder por nós e ele sabe o que nós precisamos. Toda a aflição que você vive, ela está sendo regada, como meu querido irmão ali disse. Está sendo regada pelo Espírito Santo. Você está em aflição? Você está passando por dificuldade? Você tem o maior dos intercessores. O Espírito Santo está lá agora, falando com Deus por você. Amém? A intercessão do Espírito Santo por você está sendo ouvida no céu. E ele intercede por você segundo a vontade de Deus. Aquela vontade que muitas vezes você não consegue divisar, que você não consegue entender, que você não consegue perceber, discernir. É com essa lente da vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós. E quando eu penso sobre isso, isso me encoraja. Porque eu sei que agora mesmo, sendo amassado, precisando da solução para um problema que eu estou vivendo, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Isso me encoraja. Isso me encoraja
Amém? Porque eu sei que para além das circunstâncias, há um horizonte em que eu sei que Deus está cuidando de mim. Amém? Para além das circunstâncias adversas, para além das aflições que eu estou vivendo, para além desse momento em que eu me sinto amassado por Deus, porque Deus está transformando algo em mim, ainda que eu não compreenda exatamente ou plenamente aquilo que Deus está fazendo e onde isso vai chegar, eu sei que Ele está intercedendo por mim. Isso me conforta, isso me enche de esperança, isso me enche de vigor, isso me enche de coragem, ainda que as circunstâncias pareçam dizer o contrário. Sabe quando a circunstância parece dizer para você, para de crer, igual a mulher de Jó falou para ele? É aí que eu quero crer mais. É aí que eu quero confiar mais. É aí que eu quero me lembrar que o Espírito Santo, ele intercede por mim. A intercessão do Espírito Santo, ela não corrige a forma como nós oramos apenas. Ela alinha o propósito soberano de Deus a nosso respeito. Ela faz com que Deus enxergue exatamente o que nós precisamos, da maneira como nós não conseguimos expressar. Muitas vezes, quando você está orando, e você não consegue dizer as palavras que você gostaria de dizer, você, enfim, parece que tem um branco, né, mental, parece que tem um branco nas suas palavras, e você não consegue expressar a sua angústia, você não consegue expressar a sua preocupação, você não consegue expressar a sua limitação, você não consegue expressar a sua contradição diante de Deus. Saiba, o Espírito Santo está intercedendo por você segundo a vontade de Deus. O Espírito Santo está corrigindo a sua rota lá no trono da graça. A rota da sua oração, ela é filtrada. As suas palavras são filtradas. As suas palavras são dirigidas ao coração de Deus da maneira correta. Porque o Espírito Santo, ele permanece lá, orando por nós. E quando você não sabe orar, Deus já sabe exatamente o que está fazendo. E Ele sabe exatamente o que Ele vai fazer. Então, lá no coração de Deus, a solução já está pronta. Você só não recebeu ainda. O melhor de Deus já está pronto para você. Ainda que você não tenha herdado ainda. Confia nisso. Porque é segundo a vontade de Deus que o Espírito Santo intercede por nós. E isso deve nos consolar, irmãos. Deve nos encher de encorajamento. Para viver a vida sabendo que nós temos o maior dos intercessores. Amém? A segunda coisa que esse texto também nos fala, está no versículo 28. Quando nos diz o texto, sabemos, na tradução da NVI, sabemos que Deus age. Diga comigo, Deus age. Deus age. Amém? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. A NAA vai traduzir, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Segundo os especialistas, a tradução da NVI está mais próxima do grego original, porque Deus é ativamente colocado na sentença grega, tá? No original do Novo Testamento. Portanto, quando diz que Deus age em todas as coisas para o bem, essa tradução está mais próxima do grego. No entanto, a outra tradução também traz uma perspectiva que decorre do fato de Deus agir. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem. Porque Deus está agindo, todas as coisas cooperam para o bem. Conseguiu compreender a conexão entre uma tradução e a outra? Mas como diz a NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus está agindo por nós. Diga para o seu irmão aí do lado, Deus está agindo por você. Lili, Deus está agindo por você. Luiz, Deus está agindo por você. Amém? Juninho, Deus está agindo por você, viu, meu querido? Martinha, Deus está agindo por você. Amém? Agora, o que eu quero trabalhar com os irmãos a partir desse texto é que nem sempre o que Deus está agindo em nosso favor e para o nosso bem é exatamente o que a gente quer enxergar, o que a gente quer que aconteça. Porque Ele não trabalha segundo a nossa lógica. Amém? Quando Ele diz que Deus age em todas as coisas para o bem, não significa que Deus vai produzir só benevolência para nós. Não é isso que o texto está dizendo. Você compreende o texto comigo assim? O texto não está dizendo que Deus vai nos dar só coisas boas. O texto não está dizendo que nós vamos andar só em triunfos. O texto não está dizendo para nós que nós vamos ter vitória em vitória,
e nunca vamos ter nenhuma frustração, nunca vamos ter nenhuma aflição, nunca seremos amassados, nunca teremos circunstâncias adversas. O texto não disse isso. Agora, ele disse que Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Amém? Em todas as coisas, Deus está agindo por você. Deus está agindo por mim. Deus está agindo por nós. Para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. E quando ele fala isso, Paulo afirma uma certeza. Não é mera hipótese, é todas as coisas exatamente. Todas as coisas, diga aí, todas as coisas. De novo, bem forte, todas as coisas. Amém? Todas as coisas, quando Deus age, cooperam para o nosso bem. Ainda que o nosso coração seja resiliente, não, seja rebelde, ou seja um pouco duvidoso, né? Seja, enfim, desconfiado daquilo que Deus está fazendo, e a gente não entenda direito o que Deus está realizando, mas todas as coisas é exatamente todas as coisas. E isso inclui o quê? Alegria e dor. Amém? Isso inclui ordem e caos. Isso inclui ganhos e perdas. Isso inclui também tranquilidade e tribulação. Isso inclui crises, limitações, desafios em todas as suas circunstâncias. E inclui também toda a história da humanidade. E inclui também a nossa história em particular, que Ele coordena, que Ele faz cooperar, que Ele faz agir em conjunto para transformar isso em bem para nós. Amém? Não é uma promessa de triunfalismo. Não é uma promessa de blindagem. Não é uma promessa em que nós não padeceremos, não teremos aflição. É uma promessa que diz que em todas as coisas, o produto final será benéfico para nós. Amém? O texto impõe uma qualificação essencial e dupla. Quando Deus age, e por isso mesmo é que Ele age, todas as coisas cooperam para o nosso bem, amém? Mas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui eu quero fazer uma reflexão. Nós precisamos aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e acima das circunstâncias. Nós não podemos servir a Deus apenas quando temos benefícios. Não podemos servir a Deus apenas quando tudo vai bem. Não podemos servir a Deus apenas quando a conta bancária está cheia. Quando você não tem problema nenhum na sua casa. Quando você está vivendo uma felicidade, ainda que momentânea. Não é só nesses momentos de alegria, de felicidade, que você tem que olhar para Deus objetivamente para amá-lo. Na tribulação, nós precisamos exercitar também o amor pelo Senhor. E o amor por Ele significa também cooperar com Ele. Um dos sentidos que deriva desse texto aqui, no grego original, não só que Deus age para que todas as coisas cooperem para o nosso bem, mas Deus age para que todas as coisas cooperando para o nosso bem, nos façam cooperadores dEle, no plano que Ele está executando na terra. Amém? Isso deve nos encorajar, porque Deus nos inclui no seu projeto. Deus nos inclui em tudo que Ele está realizando. Deus nos inclui em tudo aquilo que Ele vai fazer ainda. Amém? E Ele também diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga, eu fui chamado pelo propósito de Deus. Isso muda tudo. Muda a perspectiva com a qual a gente olha para a vida. Muda a perspectiva com a qual a gente olha para a aflição. Muda a perspectiva com a qual a gente olha para a dificuldade. Tribulação? Ah, tá. Existe um propósito. Aflição? Ah, tá. Existe um propósito. Está sendo amassado? Ah, tá. Existe um propósito. Amém? Tem hora que a gente respira assim, né? Fundo. Senhor, está difícil. Mas eu creio. Existe um propósito. Eu fui chamado pelo teu propósito. A minha vida é uma vida de propósito na tua presença. O Senhor está me encaminhando para o lugar do teu plano para mim. E a ênfase aqui é justamente que o bem não é conforto imediato. Bem aqui não é definido subjetivamente pelo que eu quero, pelo que eu penso,
pela minha emoção, pelo meu conforto, pelo meu sucesso. Não. O bem aqui é medido pelo propósito de Deus. Amém? É o propósito de Deus que define o que é bem para mim e para você. Você crê nisso? Você é capaz de aceitar isso, crendo de todo o seu coração, e isso te encoraja? A mim encoraja. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua plenitude. Eu não sei porque eu estou passando pelo que eu estou passando, mas eu sei de uma coisa: tudo está dirigido pelo propósito. Tudo está dirigido por um Deus que me ama e não me coloca numa zona de conforto, porque me ama. Vocês são capazes de entender isso junto comigo? Deus nos ama, mas justamente porque nos ama, não nos coloca em zonas de conforto. Ele nos trata, Ele nos capacita, Ele nos prepara, Ele nos molda, Ele nos transforma. E aqui, eu quero ir me encaminhando para o terceiro e último ponto de hoje que a gente vai refletir, dizendo o seguinte: de um lado, nem tudo é bom em si mesmo, aos nossos olhos. Mas de outro lado, nada escapa ao agir soberano de Deus. Você pode dizer amém? Deus não evita todas as coisas, Ele governa todas as coisas. Amém? Ele não evita, porque Ele tem amor por mim, que eu passe por aflição. Não. Ele não evitou nem para o filho dele. O filho dele precisou passar por aflição para fazer com que esse propósito que guia a nossa vida também nele fosse viável. Pare para pensar um pouquinho, reflita um pouquinho sobre isso. Para que o propósito de Deus se tornasse viável, Deus entregou o seu filho para morrer por mim e por você. João 3,16 toma uma outra profundidade, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós lemos que Deus deu o seu Filho, Ele deu para a aflição, Ele deu o seu Filho para a cruz, Ele deu o seu Filho para a morte, para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Então, o propósito de Deus domina o que nós podemos chamar de bem. E por fim, eu quero te lembrar que Deus tem para nós um propósito eterno. O versículo 29 vai nos falar sobre isso, sobre esse propósito eterno do Senhor, quando ele diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu vou ler de novo a primeira parte aí, que é a parte que eu quero destacar. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Eu criei aqui, não sei se existia, se alguém já tinha falado, mas eu criei talvez um neologismo, ou talvez só um termo que não é muito usado. Deus quer nos cristoformar. Diga aí para o seu irmão. Deus quer nos cristoformar. Deus quer nos moldar à imagem de Cristo. Deus está cristoformando você, viu, Lili? Daniel, Deus está cristoformando você. Amém? A transformação pela qual nós estamos passando, as aflições que nós estamos vivendo, estão cristoformando a nossa vida. Amém? E aí, quando a gente olha para tudo, o que a gente está falando aqui sobre aflição, sobre angústia, dificuldade, amassamento, né? Quando a gente pensa que Deus tem como propósito eterno e final nos fazer iguais, nos fazer semelhantes, nos fazer a imagem de seu Filho, pensa em que coisa magnífica isso representa. Isso é grandioso demais, irmãos. Diga aí, glória a Deus. Está muito parado. Diga aleluia. Isso é muito poderoso, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Deus tem como propósito nos fazer como Cristo. E é por isso que o propósito dele não define o bem. Não, perdão. O bem não é definido por aquilo que a gente pensa, mas pelo propósito dele. Amém?
Porque o propósito dele é nos fazer semelhantes a Cristo. E se Deus tem como projeto nos fazer semelhantes ao seu próprio Filho, pense em que coisas Deus tem projetado para você. Pense em quantas coisas magníficas Deus tem projetado sobre você, sobre a sua vida, a respeito do seu futuro, a respeito da sua família, a respeito de tudo aquilo que você faz. Mas principalmente para que a cada dia a sua caminhada de fé torne você cada vez mais próxima ou próximo, cada vez mais parecido ou parecida com Cristo. Um Deus que tem um propósito como esse, não tem nada de ruim para nós, irmãos. Não tem. Eu fico fazendo uma matemática, fico fazendo uma filosofia, fico tentando assim, encafifado, raciocinar sobre essas verdades, sobre essas questões. E a única coisa que me vem à mente é o seguinte: se o propósito de Deus é esse, se aquele que habitava com ele lá na glória celeste desceu, passou pelas aflições, foi dirigido pelo Espírito para ser tentado, teve que orar lá no Getsêmani porque passou angústia, chorando e vertendo suor de sangue. Se ele orou a Deus pedindo que passasse o cálice, mas Deus não ia passar, e ele aceitou a vontade do Pai, foi para a cruz, padeceu tudo que padeceu, para tornar viável o propósito de Deus. Um Deus que está disposto a pagar esse preço, é um Deus que está disposto a um preço que a gente não consegue calcular por nós. Sabem, quando a gente pensa sobre isso, Deus está, com as aflições que a gente padece, está nos transformando progressivamente. Com as dificuldades que a gente passa, Ele está renovando o nosso caráter. Com o amassamento que eu estou vivendo, Deus está me ensinando a dependência. Talvez para outros aqui também Ele esteja fazendo a mesma coisa. Enquanto a gente caminha no deserto, a gente sofre a tentação, a gente passa pela dificuldade, a gente sede e fome, mas a gente também se apega, como Jesus, à palavra, e ao olhar para a palavra, eu me fortaleço. E eu sei que eu terei vitória. E eu sei que no final, os anjos vão me servir como serviram a Cristo. Eu sei que no final, eu vou sair do deserto empoderado pelo Espírito. Eu sei que eu vou sair do deserto um homem diferente. Você vai sair uma mulher diferente. Nós sairemos como pessoas transformadas e completamente diferentes. O alvo de Deus nunca foi simplesmente ou meramente melhorar a nossa vida, não, irmãos. Isso é pequeno demais para o que Deus está planejando para nós. Isso é pequenininho. Isso é medíocre. Vocês percebem? Isso é medíocre. O que Deus está intentando para nós é nos transformar em Jesus. Amém? Sermos como Ele. O propósito de Deus não é circunstancial, ele é cristológico. Ele aponta para Cristo. Ele é cristocêntrico, aponta para Cristo. E ele é cristoformador. Lembra daquela palavra estranha que eu... Cristoformador. Há uma cristoformação em andamento na minha e na sua vida. E é por isso que Deus não nos priva da aflição. É por isso que Ele não afasta de nós o sofrimento. É por isso que Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci por você. E a tua vitória é garantida em mim. Não é por você, não é pelos teus meios, não é pela tua capacidade, não é pela tua inteligência, não é pelo que você tem, não é pelo cargo que você ocupa. Seja lá onde for. É porque eu estou contigo e não abro. Amém? Deus diz para você: eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo e não abro. Diga aleluia. Vamos sair da impassibilidade. Amém? Reaja. Diga aleluia. Deus diz para você: eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo e não abro. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o que você está passando. Eu estou contigo nesse caminho aí. Eu estou contigo nessa circunstância aí.
o mar está revolto, parece que eu estou indiferente, dormindo no barco, eu vou me levantar e vou acalmar. Calma, calma. Não tenho o que comer? Eu vou multiplicar. Calma. Está difícil? Calma. Eu estou no controle. Eu estou no controle. E eu vou te ensinar que o meu controle te leva a lugares altos. Que o meu controle te leva para além de você mesmo. Te leva para além do que você pensa, do que você imagina, do que você espera. Efésios 3:20 nos diz que quando nós oramos a Cristo, né, Ele é capaz de fazer infinitamente mais, além. O texto pareceu redundante ainda, mas é um reforço, né? A linguagem dos judeus era de reforço, eles usavam isso como reforço. É infinitamente além daquilo que eu posso pensar ou pedir. O poder de Deus é assim. E não é apenas livramento, não é apenas provisão, não é apenas uma resposta momentânea que Ele quer te dar. Ele quer te transformar. Amém? O alvo de Deus não é melhorar nossa vida, é transformá-la na imagem de Cristo. E a história pessoal do crente é o meio dessa obra eterna. Tudo converge para esse ponto. E o que Deus está fazendo, naquilo que Deus está dirigindo, naquilo que no governo de Deus Ele está fazendo dentro do seu propósito, fraquezas são usadas, as nossas. Carnalidades são mortificadas, as nossas mesmo. Eu tenho algumas que precisam de mortificação, todos nós temos as nossas. Amém? E é nesse processo, é dentro desse propósito que Ele está mortificando a nossa carnalidade. É dentro desse propósito também que Ele está aperfeiçoando o nosso caráter. É dentro desse propósito também que a circunstância que a gente não entende, que nos aflige, estão sendo governadas, estão sendo dirigidas, estão sendo coordenadas para o nosso bem. É no meio das histórias confusas que nós vivemos, é matando um leão por dia, ou vivendo em cada dia o seu mal, como o próprio Jesus disse. Deixe para cada dia a resolução do seu próprio mal. Jesus disse isso prevendo como seria o nosso viver diário. Cada dia tem o seu mal, cada dia tem a sua dificuldade. Mas tudo isso, as fraquezas usadas, a mortificação da carnalidade, o aperfeiçoamento do caráter, as circunstâncias que são governadas e as histórias que são conduzidas, dirigidas por Deus, todas elas convergem num só ponto: formar Cristo no crente. Formar Cristo em nós. E a conclusão da nossa reflexão de hoje: para de interpretar a vida apenas pelo capítulo que você está vivendo agora. Amém? Para de interpretar a tua vida por este momento. Para de interpretar a tua vida pelas circunstâncias. Para de olhar para a tua vida pelas aflições. Não edite Deus pelas suas circunstâncias. Não projete em Deus as suas aflições, seus dramas emocionais. Deus está acima de tudo isso e Deus conduz a nossa vida com pleno propósito. E Ele ainda pode restaurar a sua paixão espiritual. Ele pode reconstruir suas convicções se estejam abaladas. Ele pode amadurecer sua fé, reconstruir suas relações, produzir profundidade, transformar feridas em testemunho. Tudo isso enquanto molda Cristo em nós. Amém? Nós estamos sendo conduzidos para o processo em que muitas coisas em nós estão sendo destruídas. Mas nessa destruição, Ele está produzindo dependência, Ele está produzindo discernimento, Ele está produzindo maturidade, Ele está produzindo perseverança, Ele está produzindo humildade, Ele está produzindo confiança, fé fortalecida, fé robustecida. E Ele está conformando Cristo na nossa vida. Amém? Quero te convidar para você se colocar de pé. Quero pedir ao pessoal do louvor para me ajudar, ministrar um cântico, enquanto nós estamos terminando. Ao final nós vamos orar. Mas eu quero te lembrar, Deus continua trabalhando. Amém? Diga para quem está do seu lado, Deus continua trabalhando. Deus age em todas as coisas para o nosso bem. Amém? Nunca se esqueça disso.
Se isso não te encoraja, ore. Está precisando. Porque o que nós ouvimos aqui é justamente que nós temos um Deus que intercede por nós. Nós temos um Deus que age nas circunstâncias para que tudo coopere para o nosso bem. E nós temos um Deus que engendrou um propósito que é nos tornar iguais ao seu Filho, nos tornar semelhantes a Jesus. Formar Cristo em nós. Um Deus que tem esse tipo de projeto, não tem nada raso para nos ofertar. Não tem nada medíocre para nos dar. Não tem nenhuma promessa da qual a gente possa duvidar. É um Deus que deve ser confiado, deve ser credibilizado a toda prova. Amém? Nossa vida não está abandonada ao acaso. Deus não apenas conduz a nossa vida, Ele esculpe. Amém? Imagine você como uma pedra ou uma madeira. Deus está esculpindo você. Imagine-se como um vaso. Deus está quebrando, esmiuçando você, fazendo tudo novo. Ele está moldando você como vaso do jeito que Ele quer que você fique. Amém? Para que você seja um vaso de bênção. Para que você seja vaso de honra. Amém?